Agora sim, né? Tivemos um pequeno problema com a live que iniciamos agora há pouco, né? Tivemos que retornar novamente a nossa live aqui. Deixa eu dizer aos irmãos, nós estamos trabalhando aqui dentro do nosso Facebook, da nossa congregação Fonte de Água Viva, a nossa leitura diária, você que já nos acompanha aqui, de segunda a sábado, tá certo? Trazendo a leitura diária que é feito na nossa revista de Escola Bíblica Dominical. E nessa semana, além da leitura diária, estamos acrescentando mais a apresentação do nosso currículo, que vamos estar estudando dentro da nossa EBD durante esses 3 meses. Lembrando que a Escola Bíblica Dominical é um departamento da igreja importantíssimo, né, que disponibiliza esses estudos bíblicos para você, meu querido irmão, para você, minha querida irmã. A EBD é uma ferramenta poderosa, tá certo? No que se refere à transformação de vida, no que se refere a moldar caráter. Por que eu digo isso? Porque na escola bíblica ensinamos a palavra de Deus. Um abraço à irmã Terezinha, tá certo? Ensinamos a palavra de Deus, e é a palavra de Deus que molda o caráter do ser humano. Você quer ser uma pessoa melhor? Irmão, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero me libertar, né? Eu quero me libertar, pois frequente a escola bíblica dominical, que o ensino da palavra, sem sombra de dúvida, traz libertação. Uma vez que você absorve esse ensino e coloca em prática, tá certo? Eu sempre digo na escola bíblica, na igreja do trabalho, eu digo, irmão, um crente cheio de Deus, o demônio corre com medo dele. Se você vê um crente com negócio de possessão demoníaca, com negócio de opressão demoníaca, esse crente está ausente de Deus. Está, sem sombra de dúvida, ele está ausente de Deus. Porque um crente cheio de Deus, um abraço, irmão Giovanni Filho, tá certo? Um crente cheio de Deus, o demônio corre com medo dele. O que a Bíblia diz para mim e para você? A Bíblia diz assim, olha, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas só resiste ao diabo um crente cheio da palavra de Deus. E nos últimos dias que estamos vivendo, irmão, o capeta tem trabalhado 24 horas para tirar a palavra de Deus do meio da cristandade, do meio dos cristãos. Com estes entretenimentos, tem culto, tem igrejas hoje que não tem mais culto, irmã Terezinha. Tem entretenimento, tá certo? Em vez da palavra, tem teatro, mais não sei o que, jogral, peça, música e por aí vai. E a palavra já se foi para o beleléu. Então uma igreja dessa, um crente que participa de uma igreja dessa, com certeza é um crente fraco, tá certo? E esses crentes fracos são presas fáceis para ser aprisionado pelo adversário das nossas almas. E a palavra do Senhor nosso Deus, ela liberta, tá certo, meu querido irmão? E a escola dominical é a agência que a igreja disponibiliza para ensinar a palavra de Deus, tá bom? Então, dentro da nossa live aqui, eu quero dar sequência a apresentar o conteúdo, né, da nossa escola bíblica dominical, como se estudar. Porque a escola bíblica dominical, alguns comentaristas, geralmente eles comentam só as principais lições, né? Só a lição de adulto, a lição de jovens, mas tem outras classes, né? A escola dominical, se ela funcionar contentamente, ela tem, sabe quantas classes? 12 classes, né? 12 classes, começando do berçário, de 0 a 2 anos, jardim maternal, de 3 a 4 anos, jardim de infância, de 5 a 6 anos, primários de 7 a 8 anos, primários juniores de 9 a 10 anos, pré-adolescente de 11 a 12 anos e adolescente de 13 a 14 anos e juvenis de 15 a 17 anos. Aí vem a classe de jovens, que é de 18 a 24 anos, tá certo? E aí vem a classe de adulto, que é de 24 até 100 anos. Então, note que a escola dominical está separada. E na live passada, um irmão entrou aqui, fez um comentário com a gente, dizendo que nós não estávamos falando do ciclo da EBD. Claro que nós falamos da classe de berçário até a classe juvenis, ela é um curso bíblico, tá? E esse curso bíblico geralmente compreende a classe juvenis, 8 revistas, 8 círculos, e as demais classes
apenas 3, 4 ciclos, né? Que podemos também chamar de grade curricular, que também podemos chamar de disciplina ou de matéria, né? Está nas minhas mãos aqui a classe, por exemplo, de pré-adolescentes, tá? É um ciclo, são 4 ciclos, 4 revistas, e esse conteúdo da CPAD modifica ele de 10 em 10 anos, é feita essa modificação. Portanto, alô, você professor desta classe, um abraço meu irmão Aranildo, está nos assistindo, irmão Raimundo Soares, Raimundo, meu amigo aqui, o nosso assessor da mídia de comunicação lá na congregação, irmão Raimundo, tá certo? Um abraço, tá aqui ao vivo assistindo a gente, ao Nailson, aí Souza também nos assistindo nossa live, acompanhando aqui a nossa live, tá certo? Um forte abraço, meu querido irmão, que Deus o abençoe grandemente, tá? Continuando aqui a nossa apresentação, tá? A classe, você professor que está nessa classe, irmão, eu sou professor dessa classe, eu oriento a você, terminou o trimestre, não jogue sua revista fora, guarde a sua revista, porque você vai continuar sendo professor e daqui a 2 anos este conteúdo vai repetir novamente. Só vai mudar a capa, tá bom? Somente a capa vai mudar, mas o conteúdo é o mesmo. Então você, professor dessa escola, dessa classe etária, dessas faixas etárias, de berçário até juvenis, guarde a sua revista, não jogue fora, porque daqui a 2 anos esse curso volta novamente. Aí você já não vai mais precisar invertir, né, tirar dinheiro do seu bolso, investir para adquirir a revista, tá bom? Então, está aqui na minha mão a classe de 11 a 12 anos. Nesse trimestre, a lição de número 3, note que elas sempre são numeradas, né? Aqui vai ficar, não vai dar de mostrar aqui direitinho, mas elas sempre são numeradas e na 4ª revista, que é aqui no final do ano, tá certo? Ela volta, quando chegar a 8 revistas, ela volta a repetir, que é 4 por ano. E este trimestre, essa classe vai estudar esses adolescentes vão estudar o seguinte tema: servindo a Deus com meus talentos. Ou seja, nessa classe o professor vai ensinar os adolescentes a servir a Deus com seus talentos. Na Bíblia está repleto de adolescentes que serviram a Deus, está repleto de adolescentes que foram abençoados e abençoador, que foram usados poderosamente na mão de Deus. Então vou mostrar para você aqui o conteúdo da disciplina que vai estudar durante esse trimestre, em 12 aulas. A lição de número 1 vai trabalhar os dons ministeriais para a igreja, e o nosso pastor Raposo, presidente aqui da Assembleia de Deus em Bacabal, está trabalhando esse tema no curso de doutrina, para você ver a importância, tá certo? Na segunda aula, os dons espirituais, o que significa. Na 3ª aula, vai trabalhar a unidade da igreja. Na 5ª aula, vai trabalhar as manifestações do Espírito Santo na vida dos crentes. Na 6ª aula, o papel do talento musical. Na 7ª aula, quem é o pastor? É uma pergunta. Na 6ª aula, quem é o presbítero? Quem são os obreiros e diáconos? A 10ª, o funcionamento da igreja. A 11, né, 11ª, cuidando dos novos convertidos. 12ª, a importância do evangelismo, note só. E a 13ª, trabalhando com missões. Veja só, como o tema é importantíssimo, né? Para você, meu irmão, para você, minha irmã, tá certo? Esses alunos aqui que vão estar estudando esta lição maravilhosa na Escola Bíblica Dominical. E aí eu quero só frisar aqui, me permita, que não aguentei aqui segurar o sorriso, mas me permita, eu quero só frisar aqui, nessa classe aqui, muitos crentes marmanjos deveriam ir para essa aula assistir, que é a questão dos dons espirituais para a igreja. Dons espirituais, o que significa? A unidade da igreja, o fruto do amor e as manifestações do Espírito Santo. Vou repetir o tema da lição: as manifestações do Espírito Santo na vida do crente. Muito marmanjo, apesar dessa aula é de 11 a 12 anos, mas muito crente, mas marmanjo, poderiam ir assistir essa aula para aprender a trabalhar isso na sua vida, as manifestações dos dons do Espírito Santo. Portanto, esse trimestre é um currículo novo, está assim maravilhoso em todas as suas faixas etárias, tá bom? Então, a classe de
pré-adolescente. Você, meu irmão, que tem um filho adolescente, não deixe ele ficar em casa nos domingos de manhã, envie para a EBD para aprender mais da palavra do Senhor nosso Deus. Aqui em Bacabal nós temos um lema na nossa escola, um jargão ou um slogan, ou um que diz assim: EBD, nessa escola só falta você, meu irmão, você me acompanha nessa live, que vai ficar gravada no nosso Facebook. Está nas minhas mãos a lição de adolescentes, tá? Que é a lição de 13 a 14 anos. E ela vai trabalhar, sabe quem? Vai trabalhar o apóstolo Paulo, o grande missionário. É o tema desse trimestre na classe dos adolescentes de 13 a 14 anos, né? Vai trabalhar a vida deste grande homem de Deus, de Paulo, assim, um missionário por excelência, é claro, além de, depois de Cristo, ele é um grande homem, um grande evangelista. E esta aula, ela está dividida, esse conteúdo, o apóstolo Paulo, o grande missionário, está dividido em 13 aulas. Vou passar a dizer para você a partir de agora. Um abraço à irmã Maria dos Anjos, ligado também com a gente aqui nessa live, nesta oportunidade. Olha só aqui, meu querido irmão, o tema dessa lição. A igreja da época do apóstolo Paulo, olha que coisa, queridos irmãos, que importância esse conteúdo, a grande mudança de perseguidor a perseguido, tá? Os primeiros passos de Paulo, a primeira viagem missionária de Paulo, o primeiro diário de viagem, o Concílio de Jerusalém, a segunda viagem missionária e o segundo diário de viagem, a terceira viagem missionária, o terceiro diário de viagem, a prisão e o julgamento de Paulo, os missionários, os amigos cooperadores de Paulo, e aí a lição 13, né, a partida e o legado de Paulo. Então esse é o conteúdo da classe dos nossos adolescentes que vão estudar durante todo esse trimestre, tá certo? Um assunto muito bom mesmo, importantíssimo que os nossos adolescentes estejam aí estudando, tá bom? Então essas são mais duas classes da nossa EBD e agora vamos trazer a nossa leitura diária da nossa lição de número 1, que tem como tema as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. E a lição de número 1, a leitura para hoje, quarta-feira, está em 1 Timóteo, capítulo 4 e versículo 1. Vamos ler então a palavra do Senhor nosso Deus, que diz a palavra de Deus, diz Paulo escrevendo a Timóteo: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão falsos ensinadores ou falsas doutrinas. Aí Paulo vai dizer mais: doutrinas de demônios. Repetindo o texto, o Espírito Santo diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. E aí eu digo para você, meu prezado amigo, irmão, que já estamos vivendo esses dias, tá? Já estamos vivendo esses dias em que muitos estão abandonando a fé genuína e seguindo a espíritos de demônios, a doutrina de demônios, abandonam completamente a fé, ignoram completamente o que diz a palavra de Deus. E provar isso que eu estou dizendo aqui nessa live não é tão difícil, né? Nós vemos hoje, através das redes sociais, muitas coisas erradas mesmo, que você olha e diz: isso aí é uma igreja? Essa doutrina que esses cabas estão ensinando aí é verdade? Está na Bíblia isso aí? Não está. E é interessante que as pessoas hoje estão dando ouvido muito mais a estas pessoas, aos seus pensamentos, às suas ideias errôneas e dando totalmente descrédito o que diz a Bíblia, né? Mas eu louvo a Deus, queridos irmãos, porque ainda tem um povo que ainda está voltado para a palavra de Deus. Irmão Ribamar, e por que esse povo estão dando ouvido a essas doutrinas de demônios? Por duas coisas simples. Primeira,
porque já é final dos tempos, isso aí iria se cumprir. Segundo, porque estas pessoas não estão mais dando ouvido à sã doutrina. Quer um exemplo clássico, e eu termino aqui o nosso comentário da nossa leitura diária? As frequências da EBD. Falo da Assembleia de Deus, que tem escola bíblica dominical, mas outras igrejas também têm escola bíblica dominical, outras igrejas sérias, que também têm um compromisso de ensinar a palavra. As EBDs estão vazias, os crentes não vão. Agora, você quer ver a igreja lotar de crente, tá? É você anunciar e dizer, irmão, dia tal vai ter o culto da vitória e vai ter o grande homem de Deus. Já começa exaltando o homem, olha só. Vai ter o grande homem de Deus. Aí Deus já ficou lá atrás. Primeiro está quem? O grande quem? Homem. E o Deus está onde, irmão? Lá atrás, né? Aí já começa a exaltar esse personagem. Aí os crentes lotam os cultos, atrás daquela profecia. Aí aquele grande homem de Deus vem ler um texto bíblico, joga a Bíblia de lado e começa a pregar muitas vezes heresias, muitas vezes doutrinas heréticas, pensamentos heréticos que não tem nada a ver. Olha só, para você ter uma ideia, na minha igreja que eu participo há algum tempo atrás, veio um desses, tá? E nesse período aqui de São João, junho, hoje, 29 de junho, ele teve a coragem de dizer no púlpito que Jesus foi o primeiro a pular fogueira. Oh, heresia do inferno, né? Aonde tem na Bíblia que Jesus foi o primeiro a pular fogueira? E eu vi na minha igreja, que eu participo, um grande pregador dele, convidado da história, veio e disse uma heresia tamanha, heresia igual a esta. Mas quem lê a palavra do Senhor, quem está antenado na Bíblia, vai logo descobrir que isto aí é a pura mentira, que isto não está na Bíblia. E só faz isto, só decide isto, crente que está cheio de Deus. E o crente cheio de Deus, com certeza, é cheio da palavra de Deus. Tá ok, meu querido irmão? Um forte abraço, fique com Deus. Vá à Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre estamos estudando os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Cristo. Se eu fosse você, meu irmão crente, tá certo? Eu não perderia uma escola bíblica dominical, não perderia uma aula dessa, tá bom? Fique com Deus, tenha uma excelente quarta-feira, tenha um bom dia na paz do Senhor, tá certo? E a minha oração é que o nosso eterno e bom Deus possa estar abençoando grandemente a sua casa. Queremos agradecer quem esteve conosco nessa live, irmão Arenildo, irmão Nailson, irmã Terezinha, tá certo? E muitos outros. Um forte abraço e até amanhã, quinta-feira, com a nossa leitura diária aqui dentro do nosso canal ou do nosso Facebook, Congregação Fonte de Água Viva. Tchau, um forte abraço.